Anos eu criei e aprimorei uma metodologia que vem fazendo com que meus alunos aprendam inglês como nunca imaginaram. E isso é possível por dois motivos. O primeiro é que, juntando técnicas que eu aprendi com experts em inglês falado da Europa, eu criei uma didática surpreendente que faz com que todo dia eu receba depoimentos como esse da Aline que mandou no grupo de alunos. Igor, passando para agradecer, estou estudando com sua metodologia há uma semana e evolui tudo que não havia evoluído em um ano de escola tradicional. Consigo montar frases, fazer perguntas e finalmente entendi o verbo to be. E a segunda coisa é por causa das 4 práticas secretas do Fluente, que são práticas que não só focam em fazer você evoluir de verdade, sem precisar de toda aquela gramática, mas também são práticas que você pode fazer mesmo que com 15 minutos por dia, para ainda assim perceber que você está evoluindo. Com isso, a minha metodologia vem transformando as vidas dos meus alunos. Hello guys, how are you doing today? So my name is Adriano. When I started to do the course, I wasn't able to create a simple phrase in English, I was always going to the Google Translator to get some word, to get some structure in English, The first classes, the teacher will teach how to create any phrase in English. If you really want to improve your English skills, teacher Igor is the guy, and I really recommend his courses. E aqui agora você não vai ter só a oportunidade de poder entrar no meu curso, mas por você ter assistido até aqui e mostrado que você realmente tem interesse em aprender inglês, eu vou deixar contigo agora uma aula onde eu ensino a pronúncia número 1 em inglês, que raramente você vai ver professores aqui no Brasil ensinando, mas que é uma pronúncia que mesmo você estando no básico no inglês, você precisa aprender se você quiser ser entendido quando você fala em inglês. The number one secret for a decent pronunciation in English. O segredo número 1 para uma pronúncia decente em inglês. Presta bastante atenção no que você vai ver nessa aula agora, porque isso daqui é o que muda 90% da tua pronúncia. A maioria das pessoas que falam inglês não acertam isso daqui, e se você acertar, não só você vai estar na frente delas, e quando eu falo na frente é em relação à pronúncia, em relação à concorrência, mas você também vai ter muito mais conforto ao falar inglês, você vai soar muito mais fluente ao falar inglês, você sabendo dessa pronúncia aqui em específico. O que eu vou te ensinar nesse vídeo, raramente você verá alguém no Brasil falando. Nessa aula aqui, a gente vai começar pelo segredo, depois como deixar essa pronúncia no automático na sua fala, porque isso é super importante, não basta só você entender que essa pronúncia é assim, mas você precisa aprender a fazer essa pronúncia e também entender como que você deixa ela no seu automático. Isso significa que quando você deixa uma pronúncia no automático, toda hora que você for falar inglês, você irá acertar essa pronúncia sem precisar pensar em como que eu faço essa pronúncia. Essa é a ideia. E tem uma parte secreta no final desse vídeo também. Pensa comigo, como é que você ia falar essas palavras aqui, ó? Essa primeira, como que você ia falar? Tenta falar aí comigo, vai. Essa primeira aqui, você ia falar como? Live. E essa daqui? Live. E essa? Fit. E essa? Fit também. E essa daqui? Eat. Ué, e essa seria eat também? Bom, tem alguma coisa errada aí, né? O que tá errado? A pronúncia dessas palavras é parecida? Não. Isso não é vaidade, isso não é perfeccionismo. Na verdade, não saber disso, ou seja, não saber dessa pronúncia que você vai aprender agora, é o que faz com que muitas pessoas passem anos estudando inglês e ainda não sintam-se confiantes ao falar. E não consigam se comunicar sem ficarem frustradas. Cara, eu já conheço várias pessoas que fizeram anos de inglês em outros cursos de inglês, 4 anos, 6 anos, 8 anos de curso de inglês, e chegam, por exemplo, numa viagem ou entram numa entrevista, e quando vão falar, às vezes ou travam, ou elas conseguem falar, mas a pessoa não consegue entender o que ela está falando, aí você termina, depois de estudar tanto inglês, ainda tendo que fazer mímica para a pessoa entender o que você está falando. Olha que coisa ruim, ou então ficar repetindo toda vez a mesma coisa, né? Eu vi um meme um dia desse que era um cara que foi nos Estados Unidos, lá no Walmart, né? E ele chegou lá nesse supermercado e tinha aquela mulher que fica fazendo o estoque das coisas, né? Fazendo o restock dos produtos. E ele chegou para essa mulher, sem saber falar muito bem inglês, e ele queria saber onde estava o leite. Só que como ele não conseguia montar essa frase inteira, ele simplesmente... E leite em inglês é milk, né? E ele chegou para essa mulher, olhou nos olhos dela e falou bem assim... Com licença... Com essas palavras. Com licença, milk? E a mulher ficou olhando para ele assim... Milk? Milk? Onde que é o milk? Milk? Where milk?
E a mulher continua olhando pra ele sem entender o que é que ele tá falando. Sorry. Cara, milk. Depois de 2 minutos, a mulher olha pra ele e fala, oh, milk? E aí ela foi e disse onde é que era o milk, ou seja, o leite. Você percebe que pra gente, às vezes você pensa, caraca, mas esse americano, ou essa americana desse exemplo, né, muito rude. Porra, não parece muito milk e milk? Não parece, não dá pra entender o que eu tô falando. Só que a questão é que você tá comparando com você. Então você tem outra língua pra comparar. Pra você, milk e milk parecem a mesma coisa, mas não é, tá? Pra eles, milk é uma palavra, mas milk não é uma palavra. Então, na verdade, cada uma das palavras que a gente acabou de ver acima tem uma pronúncia completamente distinta uma da outra. Vem comigo no alfabeto, ó. Como que você fala essa letra aqui? A, né? E essa? B? E essa daqui? C, perfeito. E essa? D, show de bola. E essa? I. Então, o som da nossa letra E, ele tá na letra E em inglês. O som do nosso I tá na letra E em inglês. É por isso que aqui você fala leave, que é sair em inglês. É por isso que aqui, que é comer em inglês, você fala eat. E é por isso que pés em inglês você fala feet, porque a letra E, ela tem o som do nosso I. Essas palavras acima têm o som da nossa letra I, justamente pelo alfabeto que você acabou de ver. A, B, C, D, I. Agora, veja como soam corretamente as outras palavras, ó. Repita comigo. Live. Live. It. It. E fit. Fit. Percebeu a diferença? Repete comigo, ó. Essa primeira aqui, que é sair em inglês, a gente fala leave justamente por causa da letra E. Então é leave. Tem o som do nosso I, ó. Leave. Mas essa daqui, que é morar no caso, vai ser live. Então morar é live. E sair é leave. Então isso aqui, ó, é como se fosse o nosso E com acento circunflexo, né? E. Live. Aqui, ó, é feet, que são seus pés, feet. Já esse daqui, que vem de fitness, a gente fala fit. Fit, tá? Então, mais uma vez, ó, o sonzinho do E com circunflexo. Isso é fi, isso é fe. Então, fit e fit. Isso daqui é eat. Som do nosso I por causa da letra E. Mas isso daqui é o I que soa como um E com circunflexo, que é it. E não it, e sim it. O que acontece é que a letra I em inglês, ela não tem som de I. A letra I em inglês, ou ela vai ter som de I, que é o que todo mundo já conhece. Por exemplo, live, né? Você não assiste lives no Instagram, que são escritas inclusive da